Olá, sejam bem-vindos ao último vídeo da série sobre o artigo 122, que é o crime de participação em suicídio. E hoje o tema é o pacto de morte. Bom, eu vou primeiro dar uma dica. Quando nós temos um pacto de morte, nós vamos usar aqui de Romeu e Julieta, claro, numa situação adaptada. Nós temos que pensar que num pacto de morte existe uma instigação mútua. Então temos duas ou mais pessoas, mas aqui nós utilizaremos somente duas pessoas e elas acabam uma instigando a outra, né? Então nosso relacionamento, já que nós não podemos viver juntos nessa vida, vamos viver juntos aqui na vida espiritual e eles acabam um instigando o outro. Para que esse crime aconteça, gente, os desdobramentos dessa situação do pacto de morte dependerá muito dos atos executórios praticados. Lembrando que no crime de auxílio ao suicídio, quando nós temos o auxílio, esse auxílio é secundário. Por exemplo, emprestar uma corda, emprestar um veneno, emprestar a arma de fogo, mas nunca a pessoa que auxiliou atirou, ajudou a segurar a corda no momento do suicídio, porque se isso acontecer, nós não temos o artigo 122, nós teremos qual crime? O crime do artigo 121, que é o crime de homicídio. Então imaginemos bem, uma pessoa vem e está com vontade de se suicidar, comenta com a outra pessoa que não tem coragem, se ela poderia, por exemplo, empurrá-la numa sacada para ela cair lá de um prédio, ou então pede para alguém amarrar uma arma, amarra a arma na porta e pede para que a pessoa abra, para depois acionar o gatilho e ela vir a falecer. Obviamente que se isso acontecer, nós não falamos em auxílio ao suicídio, e sim o crime de homicídio. Então guardem, para existir o artigo 122, nós temos condutas que elas auxiliam de maneira secundária, ok? Bom, dando essas considerações iniciais, agora vamos para o pacto de morte. Imaginemos Romeu e Julieta. Resolvem, então, nesse pacto de morte, os dois se suicidarem juntos. E para isso eles acabam escolhendo o meio para que isso aconteça, seja a inalação de um gás, certo? Eles vão até um apartamento, deixam um cômodo todo fechado e Romeu vai até o gás, vai até o fogão, vamos imaginar, e abre lá a chave que passa a inalar, então, os dois, aquele gás, certo? Então foi lá, gás lá do botijão, nós temos o Romeu abrindo esse gás e eles começam a inalar o gás. Bom, nisso eles desmaiam e o vizinho sente aquele cheiro do gás, estoura a porta e consegue chamar o resgate. Os dois são levados ao hospital, porém Julieta morre e Romeu sobrevive. Eu pergunto para vocês, por qual crime Romeu responderá? Responderá pelo artigo 122? Resposta não. Não foi ele que praticou o ato executório, não foi ele que foi lá e abriu a mangueira, né? E abriu a torneirinha que passou ali a espalhar o gás no cômodo? Resposta sim. Então ele praticou um ato executório do crime de homicídio. Então, neste caso, Romeu responderia pelo crime de homicídio consumado e ainda com o uso aí desse veneno, né, desse gás, ou seja, é uma forma qualificada. Agora vamos imaginar a situação da Julieta também ter sobrevivido, certo? Mas o Romeu ficou com lesão corporal de natureza grave quando ele inalou aquele gás. Então os dois sobreviveram, certo? Sendo que Romeu ficou com lesão corporal de natureza grave. Qual a consequência para os dois? Bom, já que Julieta não morreu nessa situação, Romeu continua respondendo por homicídio doloso, mas na modalidade tentada. Afinal, Julieta sobreviveu. E Julieta, ela não induziu, ela não instigou também Romeu a praticar o suicídio nesse pacto de morte? Resposta sim. Ele não sofreu lesões corporais de natureza grave? Sim. Então por qual crime responde Julieta? Julieta responde pelo artigo 122 do Código Penal, que é o crime de participação em suicídio, certo? Agora, se Romeu tivesse sobrevivido e não tivesse sofrido lesão corporal,
de natureza grave seria atípico penal para a Julieta, ok? Então guardem aí essa dica para que vocês cheguem à conclusão de que se será crime de homicídio ou o artigo 122 depende da conduta daquele que praticou os atos executórios. Aquele que praticou os atos executórios, se ele sobreviver, ele sempre responderá pelo crime de homicídio doloso, seja na forma consumada ou na forma tentada. E aquele que participou junto, ali instigando, induzindo outro ao pacto de morte, se aquele morreu ou sobreviveu com lesão corporal de natureza grave, essa pessoa responde pelo artigo 122 do Código Penal, ok? Conseguiram compreender essa diferença? Se vocês não compreenderam, deixa aqui seus comentários que eu respondo dando outros exemplos, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido essas dicas importantes do artigo 122 do Código Penal. Até o próximo vídeo. Muito obrigada!